Se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, não fique escandalizado comigo, mas eu iria falar a respeito de os crentes denorex. Indo na contramão daquilo que está escrito na sua Bíblia como título. E eu preciso só esclarecer um pouco antes de lermos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Minha esposa já está com o microfone, mas deixa eu contextualizar você de algumas coisas importantes antes da gente entrar especificamente nesse texto. Primeiro, lembrar que a carta de Lucas, ele escreve para Teófilo, e ele é uma narrativa de tudo o que Lucas estava vendo e sabia que havia acontecido. E ele escreve essa carta do jeitinho como se você estivesse escrevendo uma carta para um amigo, para alguém importante. E essa carta ficou extensa, porque ele procura narrar tudo o que está acontecendo naquela época. E o Espírito Santo inspira ele em algumas coisas muito importantes. Sem Lucas perder a sua identidade, a sua característica, o seu jeitão de escrever. Entretanto, ele vai discorrer num texto só. Hoje em dia, nós temos esta divisão de capítulos, de versículos, mas não foi assim escrito. No início era um rolo só. Você vai entender por que eu estou colocando isso. Isso é importante saber. Repita comigo: eu sou resultado de uma história. Diga assim: eu não caí aqui de paraquedas. Eu tive uma história. Eu nasci em um lugar, né? Alguns nasceram com parteira, outros nasceram em hospital, outros nasceram no carro, outros nasceram no fundo do quintal. Mas nós temos uma história entre nós. Alguns não sabem nem a data exata que nasceu. Meu pai é meu pai tem 3 datas de aniversário. Cada ano a gente comemora, para não ter dúvida, cada ano a gente comemora em uma data diferente. Mas isto influencia a história dele. Faz parte da história do meu pai, que ele não sabe a data que ele nasceu. Então eu estou querendo voltar aqui para o texto. Lucas, ele escreve tudo. E lá por volta do século XV, vem alguém para facilitar. Olha, está lá na linha número 35, na linha 230, ficava difícil de localizar. E por isso, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, para facilitar para mim e para você. Quando eu falo aqui, procura a linha 345 da carta, não dava, porque era um rolo só. Hoje não, nós temos essa Bíblia, tanto no celular, como a gente tem a Bíblia, né, em papel. E quando foi escrito, algumas pessoas, que era uma carta corrida, começaram a dar alguns subtítulos para facilitar também. E um dos subtítulos, é onde a gente vai tratar nesta manhã, é chamado de A Parábola do Filho Pródigo. Quantos conhecem a Parábola do Filho Pródigo? Todo mundo conhece a Parábola do Filho Pródigo. E não pense que eu sou um herege. Por quê? Porque quando Lucas escreveu esta Bíblia, esta carta, ele não colocou esse título. Anos depois, para facilitar a localização, alguém deu o nome de Parábola do Filho Pródigo. Estamos aqui, estamos juntos aqui todo mundo, você não me chamar de herege. Agora, quando a gente olha para o título Parábola do Filho Pródigo, isso pode nos induzir algo que não era aquilo que estava no coração de Deus. Aquilo que Deus queria comunicar. Beleza, irmãos? Pastor, o senhor está indo contra o nome Parábola do Filho Pródigo? Sim e não. Sim, porque não é só um filho pródigo. Ali nós vemos 2 filhos pródigos. Não era só o mais novo que estava perdido. O mais velho também não saiu de casa, mas também estava perdido. Outros dão o nome de a parábola do pai compassivo. Já tive aula com vários professores que chamavam essa parábola de a parábola do pai compassivo. Se eu não me engano, Tim Keller, ele chama de em busca da verdadeira salvação. Mas o que eu
Aí, e pastor, e você? Eu também, já que um monte de gente dá título, eu também inventei um título aqui que mais me agrada. Todo mundo pode dar título, eu não posso dar título? Eu também vou dar um título aqui. E eu coloquei a graça de Deus diante de 2 filhos perdidos. A graça de um pai amoroso diante de 2 filhos perdidos. Vamos começar? Não, ainda não. Vamos entender um pouquinho mais. Antes de entrarmos diretamente na parábola, algo que a gente aprende, pessoal que já estudou um pouquinho em seminário, que já estudou um pouquinho de Bíblia, tem uma matéria que a gente tem no seminário, chamada hermenêutica. O que a hermenêutica procura fazer? Tentar fazer com que eu e você não tenhamos um entendimento errado do texto. A gente entenda o que realmente Deus queria comunicar quando Ele escreveu aquele texto. E tem 3 regras importantes na hermenêutica, antes de nós lermos o texto, que eu preciso que você tenha claro. Repita comigo: a oração descrita na Bíblia é que eu chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque o conhecimento liberta e a ausência de conhecimento nos escraviza. Beleza, irmãos? Quando a gente conhece algo, nós nos libertamos. Tem um monte de gente, não, isso aqui é meu direito. Não, isso aqui é sua função, isso aqui é sua obrigação. Isso aqui não é minha função, isso daqui é direito. Então o conhecimento liberta a gente. E a ausência do conhecimento nos escraviza. Beleza? Então o que ocorre? 3 coisas importantes antes da gente ler qualquer texto nas Escrituras. Eu acho que eu pedi aí que eu coloquei para aparecer 3 coisas importantes, 3 regras da hermenêutica importantes. Alguém ajuda lá? 3 regras importantes, logo depois do texto de Lucas. Primeira, com quem ele estava falando naquele momento. Quando Jesus vai falar desta parábola, com quem é que ele estava falando naquele momento? Então, quando nós lemos o texto, com quem é que ele estava falando? Primeira coisa. Segunda, o que Jesus estava querendo tratar com aqueles que estavam lá. Primeiro, descobrir quem estava. Depois, o que é que Jesus estava querendo tratar com aquele povo. E terceira e última coisa, se Deus escreveu isso, Ele sabia que você estaria aqui hoje ouvindo isso. O que é que Deus fez questão? Eu estou ensinando algo para eles, mas escreve isso, porque daqui 2000 anos, o Edson estará aqui sentado ouvindo. O Renato vai estar aqui sentado ouvindo. O que é que eu quero tratar com cada um deles daqui 2000 anos? Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Eu e você muitas vezes fazemos as coisas, a gente faz porque faz. Sabe? O que você está vivendo? Porque deixa a vida me levar, a vida... Não. Deus, tudo que Ele escreveu com um propósito. Ele sabia que eu e você estaríamos aqui ouvindo isso. Amém? Podemos começar a mensagem? Pai, obrigado por todas as pessoas que estão aqui. Obrigado pela Tua poderosa palavra. Eu rogo, o Espírito Santo, traz entendimento para o nosso coração e clareza. Senhor, arranca aquilo que precisa ser arrancado e enxerta no nosso coração aquilo que precisa ser enxertado. Traz luz, traz revelação, traz libertação, traz crescimento em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Evangelho de Lucas, nós vamos ler primeiro no capítulo 15, os versos 1, 2 e 3, e depois pularemos para a parábola, que é do verso 11 ao verso 32. Vamos lá? Prontinho? Pode começar. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Presta atenção aqui. Lembra que uma das coisas é, para quem que Jesus estava falando? Quem é que estava lá? Quem, irmãos? Publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Eram os traidores da fé judaica. E hoje aqui a gente tem um monte de publicano aqui. Pastor, tem publicano aqui? Tem.
Qual era a característica do publicano? Ele cresceu ouvindo a respeito da lei, dos ensinamentos. Mas sabe o que o publicano fez? Falou, ele largou tudo aquilo em prol de dinheiro, em prol de recurso. Eu quero fama. É uma musiquinha aí que o Samuel gosta de cantar, mas o que eu quero é ser feliz, né? Então o publicano é aquele cara que mesmo tendo sido criado na igreja, que aprendeu tudo com o pai e a mãe, que frequentou a escola dominical, que tinha lá os hábitos, mas um dia ele falou assim, eu quero é ser feliz, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero ser igual a Gisele Bündchen, eu quero ser igual o Elon Musk, eu quero ser. Esses eram os publicanos e os pecadores. Eu vou fazer tudo o que eu tenho vontade. Sabe quem é o Senhor da minha vida? Minha vontade. O jogador Daniel estava em um lugar onde ele fez o que ele teve vontade. Robinho entrou em um lugar e ele fez o que ele tinha vontade. Esses eram os publicanos, a gente precisa entender. Gente que nasceu numa família, que aprendeu, não faça isso, nunca trate uma mulher desse jeito. Olha, não se pode fazer isso, mas eu vou fazer tudo o que eu tenho vontade. Esses eram os publicanos e os pecadores. Continua o texto. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo... Quem são os fariseus e escribas? Quem são? Tem um monte aqui. Hoje. Quem são os publicanos e os fariseus? Aqueles que são os certinhos, bonitinho, os denorex. Tem cara de santo, você olha, só falta uma auréola. Você pensa que ele é gordo? Ele não é gordo. É a asa dele que está dentro da camisa, assim, ó. Você pensa que ele é gordinho, ele não é gordinho. É a asa que ele parece anjo. Dá uma olhada pro seu irmão se ele tem cara de fariseu, de anjo. Né? Tem cara de anjo? Eram os fariseus, irmãos. Os fariseus eram aqueles que se sentiam, eles obedeciam tudo que o pai e a mãe falou. O que você quer, mãe? Quer que eu lave a louça? Eu lavo. Quer que eu arrume a cama? Eu arrumo. Quanto que a senhora quer que eu tire a nota na escola? A senhora quer que eu tire 9, 9,5? A senhora quer que eu tire 11? Aí a gente tira 11. E aí? É o cara que faz tudo certinho, arruma a cama dele, deixa cheirosinha, ele vai para a escola, ele coloca o gelzinho, ele faz tudo certinho. Esses eram os fariseus. Tem fariseu aqui hoje? Um monte. E por que esse povo, olha que coisa estranha. Jesus, ele vai contar uma parábola, e essa parábola vai provocar os dois grupos que estão aqui hoje. O grupo dos saduceus não, dos publicanos, que são os caras, eu faço o que eu tenho vontade. Bateu vontade, fiz mesmo. E o outro, que mesmo tendo vontade, ele fala assim, não vou fazer, porque minha mãe disse que eu não posso fazer. Minha mãe falou, o pastor falou que eu não posso fazer. Ai, que vontade, mas eu não vou fazer, não vou pegar, não vou olhar. Dois grupos aqui, querendo a mesma coisa, se aproximar de Deus, ser salvos. Um acreditando que a salvação é relativista. Eu faço tudo que eu tenho vontade. É isso que agrada a Deus. Que eu seja feliz. Sabe como eu agrado a Deus? Sendo feliz. Faço tudo o que eu tenho vontade. Não passo vontade nenhuma. E tem um outro grupo, sabe como que eu agrado a Deus? Não fazendo aquilo que eu tenho vontade. Os dois querem agradar a Deus. Só que um detalhe,
Quando a gente olha, a gente descobre que os dois estão perdidos. Vamos continuar o texto? Isso é importante, irmãos, a gente entender. E a gente vai ver um pai gracioso no texto, que o pai, ele vai à caça, ele vai à busca dos dois. Ele não vai só atrás do que foi embora, mas ele também pega o outro, que não quis entrar dentro da casa, e também vai à caça. Diga assim: o meu pai, ele quer salvar os publicanos, os vida louca, e ele também quer salvar os que parecem ser bonzinhos, mas é denorex. Tem cara de bonzinho, mas tem um monstrinho lá dentro. Diga para o seu irmão: você é denorex ou é vida louca? Pergunta para ele: você é denorex ou você é o vida louca? Aquele que parece, mas não é. E tem um outro que você olha e fala assim: esse vai para o quinto dos infernos assim, ó. Chá! Sequência do texto, agora vamos a partir do verso 11. A partir do verso 11, eu vou tentar não interromper mais. Vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido, e achou-se. Vamos lá? Irmãos, o que é que Deus está querendo comunicar aqui? Nós temos aqui 2 grupos de pessoas que estão aqui também hoje. O primeiro conseguiu aí localizar as coisas que eu mandei? Primeiro grupo, que é referente a publicanos, coletores de impostos e pecadores. E um outro grupo de fariseus, escribas e religiosos. Então, agora vamos olhar para a parábola. Por que essa parábola confrontou tanto eles? Que é para, primeiro, o irmão mais novo,
o irmão mais novo representa este grupo, este primeiro grupo aqui, maravilha. O irmão mais novo representado pelo primeiro grupo, que são publicanos, coletores de impostos e pecadores. Este é um grupo que é tudo, aquele que ouviu o ensinamento do seu pai, da sua mãe, mas houve um determinado momento na sua vida, disse assim, não, eu não sou escravo disso. Quem me garante que o meu pai tem a fé, a religião correta? Já ouviram essa expressão? Quem me garante que a religião do meu pai e da minha mãe está correta? Normalmente isso é fruto de quem? De quem pertence a este primeiro grupo. Um grupo de gente que abriu mão de tradições, e eu vou viver a vida de acordo com aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. E normalmente no que é que ele acredita? Ele acredita que ele pode ser salvo pela vida dele, fazendo as próprias vontades dele, que ele não vai ter privações nenhuma. Este é o primeiro grupo. E eu venho com temor e tremor aqui chamar a sua atenção. Que eu e você precisamos considerar isso, irmãos. Será que eu pertenço a este grupo? Aonde eu quebro tudo aquilo que eu aprendi das Escrituras, e eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade. Mal sabe ele que ele se torna escravo da sua própria vontade. E aquilo que a gente planta na terra é aquilo que nós colheremos no céu. Como eu e você precisamos estar atentos. Se nós fazemos parte deste primeiro grupo, este grupo que a gente pode chamar de pessoas relativistas, depende, o que é certo para você é errado para mim. O que é certo para mim é errado para você. Depende do ponto de vista, depende da pessoa. Sabe, tem uma expressão que se usa muito em coaching, em treinamentos de liderança, que diz assim, o seu jeito é o jeito certo. Se está certo para você, vai e faça. Este é o primeiro grupo que representa este irmão mais novo. O pastor está dizendo que é importante ler a Bíblia. Não, eu leio se eu quiser. É importante você frequentar uma célula, porque numa célula você abre o coração, você recebe ensino. Não, eu não vou na célula, não estou afim de abrir meu coração para ninguém. Eu vou fazer o que eu gosto, o que eu acho correto. E para mim, pastor, a Bíblia diz isso. Não, entre a Bíblia, o que a Bíblia diz e eu fico com o que eu digo. Este é o primeiro grupo. E se você pertence a este grupo, eu quero dizer algo a você. Você é muito amado por Deus e você só está aqui ou na sua casa assistindo, porque o Deus, o Pai cheio de graça, está indo atrás de você dizendo, você é o meu filho pródigo, que eu estou indo à sua casa, enviando a sua palavra e dizendo para você que os seus caminhos podem levar você à morte e à destruição. Há tempo de você voltar para a casa do seu pai. Eu te gerei e eu te chamei, tu és o meu filho, arrependa-se e volta para a casa do teu pai. Glória! Algo importante, irmãos, na característica deste irmão mais novo. Este irmão mais novo é o mais fácil de alcançar a salvação. Pastor, como que é mais fácil? Esse cara é o cara louco, que ele bebeu, ele cheirou, ele foi para a boate, ele fez as loucuras dele. Mas ele fez consciente de que estava vivendo uma vida louca, doida. Bebo mesmo, cheiro mesmo, saí mesmo. Você tem uma amante? Não, não tenho uma não. Uma que você sabe, eu tenho 3. Você acha que eu bebo? Não, não bebo não. Eu bebo, eu cheiro, eu faço tudo que você imaginar de ruim na vida, eu já fiz. Por incrível que pareça, este tipo de gente é mais fácil ter um encontro com Jesus, Sandro. Sabe por quê? Porque ele reconhece, no fundo, que ele está doente. E quando alguém olha para si e reconhece que está doente, porque a vida dele é muito fácil descobrir que ele está distante de Deus, pastor Batista. Porque olha os lugares que ele frequenta, olha as coisas que ele faz, você bate o olho nele e você percebe que ele, Dimas, é uma pessoa que está distante de Deus.
Ele não tem uma namorada, ele tem 7. Ele não faz uma coisa errada, ele faz 200 coisas erradas. Mas esta pessoa, ela olha e ela visivelmente percebe: eu estou distante de Deus. Um dia eu preciso voltar para a casa do meu pai. Esta pessoa, irmãos, ela se sente no fundo doente. E quem se sente doente, procura hospital para ser socorrido. Tem gente aqui que sabe, embora não consiga se libertar da bebida, do vício, da pornografia, da prostituição, mas você está aqui em um hospital, porque você espera que a qualquer momento o Espírito Santo entre dentro da sua vida e transforme a sua tristeza em alegria. Eu quero dizer algo a você: você veio no lugar correto. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você veio aqui porque você descobriu que mais um homem, que mais uma mulher, que a bebida, que o dinheiro não consegue sufocar e trazer aquilo que só Jesus pode dar para você. E Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele disse: aquele que me receber, recebe o meu Pai. E aquele que recebe a mim, recebe também aquele que eu enviar. O Espírito Santo está querendo entrar na sua vida e na sua casa. Glória! Esta é a característica do filho mais novo. Que embora viva uma vida louca, no fundo, ele sabe que ele está distante de Deus. Que ele precisa de uma mudança e de uma transformação. Agora nós temos um segundo grupo, e este segundo grupo, Alexandra, esse é o perigoso. E esse, infelizmente, é a grande maioria entre nós. Este grupo é perigoso, sabe por quê? Porque ele não se sente doente. Meu pai, irmãos, ele tem como que é o nome? Ele é assintomático. Uma certa vez ele foi levar minha mãe para fazer uma cirurgia, só que ia demorar. E como minha mãe trabalhava no Hospital São Paulo, assim: senhor Antônio, enquanto o senhor está aí sentadinho, vamos aproveitar e fazer um check-up geral aí, porque vai demorar lá a cirurgia da sua esposa. Senta aí, nós vamos fazer aqui. Não. Senta aí, senhor Antônio. Não, mas eu estou bem, estou sentindo nada. Eu estou bem. Não, senhor Antônio, não custa nada, para passar o tempo, vai te ajudar a passar o tempo. Tá bom. Aí sentou lá, mal sabia ele que era Deus que estava usando de graça e de misericórdia para com ele. Quando pegou o sangue dele e foi verificar, ele estava com quase 400, como que é o nome? 400 de glicemia, de diabetes. 400. Quem sabe disso, que quem já passou de 400, o nível lá da glicose passou de 400, essa pessoa pode morrer a qualquer momento. Isso quer dizer, meu pai estava perto da morte, sem sentir absolutamente nada. Ele não foi ao médico, ele foi levar minha mãe ao médico. E é aqui aonde eu quero chamar a sua atenção, porque tem gente aqui que está feliz da vida, porque o filho, porque a esposa, porque o netinho está tendo. Você trouxe o netinho para o médico. Mas agora vem Deus, um pai cheio de graça, mostrando que não é só ele que precisa de algo novo, mas você também precisa. Porque esse homem, esse filho mais velho, irmãos, nunca havia abandonado a casa do pai, mas nunca foi filho de verdade. Este é o fariseu, por isso que os fariseus, quando ouviram isso, ficaram irritados. O que é? Você acha que nós estamos perdidos? Nós fazemos tudo direitinho. E aqui é o problema de muitos dos que estão aqui. Que o fazer tudo direitinho leva você à condição de salvador. E o que eu vou falar aqui é importantíssimo. Tem gente aqui que Jesus é o Senhor, Ele é o ajudador, Ele é o conselheiro, mas Salvador sou eu. Sabe por que eu vou ser salvo?
Porque eu não mato ninguém. Eu não roubo nada de ninguém. Eu nunca cheirei. Ou cheirava no passado, não cheiro mais. Eu bebia no passado. Mas hoje, deixa eu dizer uma coisa pra você. A minha vida é tudo certinha. Vou para a igreja, dou dízimo, dou oferta, eu ajudo no ministério infantil. Você não tem noção de quanto eu ajudo essa igreja. Você não sabe o quanto que eu socorro essa igreja. E você, preste atenção, irmãos, porque isso é poderoso e importante para todos nós. Você se torna o seu próprio salvador. E não há ninguém que possa ser salvo por si mesmo. Seu dinheiro não pode salvar você. Suas boas obras não podem salvar você. O único que pode salvar você é Jesus, o Cristo, o Deus Emanuel. Muitos aqui ficaram irritados quando durante muito tempo, pregando a respeito do livro de Romanos, eu dizia, olha para o seu irmão e diga, você merece ir para o inferno. Diga para o seu irmão, você merece ir para o inferno. Diga para o outro, você merece ir para o inferno. E isso agrediu muita gente. Sabe por que agride, dona Creuza? Porque a gente é tão bonzinho, que a gente olha para Deus e diz, Deus, eu sou digno de ir para o céu. Ou outros dão uma melhorada. Fala assim, eu posso não ser perfeito, mas eu conheço tanta gente que é 10 vezes pior do que eu. Então, na verdade, no saldo entre negativo e positivo, Deus tem que me salvar. Olhe para mim aqui. Tem muita gente aqui hoje dizendo para Deus, Deus, tu tens que me salvar. Olha quanta coisa eu faço e quanta coisa eu queria fazer e não faço. E aí a gente joga no lixo algo chamado graça. Porque não há nada que eu e você façamos que possa nos tornar salvos. A única coisa, Jefferson, que pode salvar o homem, não é o que o homem faz, é o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ah, pastor, eu não sou assim, para mim foi Jesus que me salvou. Vamos espremer um pouquinho mais? Posso espremer um pouquinho mais? Indo para a igreja, bati o carro. Como que Deus deixa isso acontecer comigo? Sou dizimista, sou ofertante, trabalho na igreja. Como que a minha empresa fale? Como que eu fico desempregado? Será que Deus está dormindo? Acorda, Deus! Acorda! Olha o que está acontecendo na minha vida. Na vida do meu vizinho, que é um budista. Ele está cheio da grana, ele tem dinheiro, ele tem casa, ele tem carro. E eu que te sirvo, tinha que ter um carro melhor que o dele, uma saúde melhor que a dele, um carro melhor que o dele. Você é o seu autossuficiente salvador. Isso é perigosíssimo, irmãos. Porque a gente invalida aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. Vamos espremer um pouquinho mais, irmãos? Vamos espremer um pouquinho mais? Diga para o seu irmão, e aí, meu irmão, você é do primeiro ou do segundo grupo? Você é o da vida louca ou é o Denorex? Que tem cara de crente, cheiro de crente, só não tem o Deus do crente. Porque o crente precisa descobrir que ele crê, ele é salvo não por aquilo que ele faz, é por causa daquilo que ele fez. E isso, irmãos, ouça aqui, tem gente aqui, que discorda do que eu estou falando, que vai sair daqui nervoso, porque foi o que aconteceu. Os fariseus queriam jogar pedra em Jesus, empurraram ele para derrubar ele de uma montanha. Sabe por quê? Porque você é tão bonzinho, que você tem certeza, por causa de todas as coisas boas que você faz, que você merece. A mínima coisa que pode acontecer com você é ir para o céu. A mínima coisa. Porque olha todo o meu trabalho. Vou contar uma parábola. Tim Keller, ele conta isso, de uma parábola que ele ouviu de uma amiga dele, escritora. E eu ouvi, eu gostei.
Eu vou tentar reproduzir aqui. Não é uma parábola bíblica, mas entenda o sentido da parábola. Toda parábola ela tem a função de ensinar algumas coisas, beleza? Então vou copiar, gostei, foi bom para mim e eu quero contar para vocês. Jesus estava lá reunido com seus 12 discípulos. E ele chega para os 12 e fala assim: cada um de vocês pegue uma pedra, venha e me siga. Aí o que ocorre? Os discípulos pegaram lá suas pedras, Jesus mandou pegar uma pedra, a gente é obediente. Nós somos obedientes. Pergunta para o seu irmão se ele é obediente. Pergunta para ele: você é obediente? Quando Jesus pede algo para você, você faz? Pergunta para ele, pergunta mesmo. Quando Jesus pede algo para você, você faz? Pergunta para outro: quando Jesus pede algo para você, você faz? Hein? Faz, irmãos? Então tá bom. Então nós estamos tudo no mesmo barco. Aí, Pedro, lembra de Pedrão? O sabichão, o sabe tudo, o poderoso. Aí Pedro, ele chega e fala assim: carregar pedra? Eu penso o quê? Vou seguir ele, caminhar aqui, segurando pedra, Claudemir. O que ele fez? Ele pegou uma pedrinha pequenininha, enfiou no bolso e falou: vamos lá, vamos caminhar, vamos caminhar. Vamos caminhar. E um monte de gente, né, não olhou para isso, pegou lá as pedras, Mateus lá, pegou Felipe, uma pedrona, mas Pedro espertão. O que tem de crente esperto, irmãos? O que tem de crente esperto? Aí Pedro, todo espertão, pegou uma pedrinha, colocou no bolso e vamos caminhar. E caminharam, sai para cá, cura um e abençoa outro, expulsa demônio aqui e anda lá. Aí quando chegou no horário do almoço, Jesus pegou e falou: senta todo mundo e pega a pedra e coloca na mão. Aí todo mundo lá com a pedra, e aí Pedrão, todo esperto, está aqui minha pedra, né? Trabalho zero. E aí Jesus pega e fala: Pai, transforma essas pedras em pães. E falou: podem comer. Aí Pedro olhou para a pedrinha dele, falou assim: nossa, vou passar fome. Olha a pedrinha que eu peguei. Nossa, se eu soubesse, por que ele não me avisou antes? Irmãos, como tem crente que quer saber antes. Aí Pedro comeu rápido, né? Tinha uma pedrinha de nada, enfiou para a boca, acabou o almoço. Aí Jesus, depois que viu que todo mundo tinha comido, ele chegou e falou: queridos, nós vamos prosseguir agora no caminho, e peguem uma outra pedra, e vamos e me sigam. Pedro falou: agora você não me pega mais. Pegou aquele pedregulho, irmão, grande, já não aguentava carregar nas costas, mas ele estava mirando no jantar. Minha janta aqui, estava me matando, e não vê na hora de Jesus mandar parar para jantar. Aí Jesus, de repente, para na frente de um rio e fala: olha, pega a pedra e joga no rio. Eu falei: vai virar peixe. Já tenho certeza, já conheço o meu mestre, eu sei como ele faz e como ele age. Aí todo mundo jogou a pedra, e Pedro com dificuldade, já pensando naquele tubarão, naquela baleia, Moby Dick, e jogou a pedra. Aí Jesus olha para eles e fala assim: maravilha, agora vamos continuar a caminhada. Pedro olhou para Jesus e falou: peraí, não estou entendendo. Não está faltando alguma coisa, Jesus? O Senhor não esqueceu de alguma coisa? Minha pedra está lá. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você não carregou a pedra por causa de obediência a mim. Você carregou a pedra pensando única e exclusivamente em você. Você não carregou a pedra para mim. Você carregou a pedra para você. E alguns de nós, irmãos, a gente está deixando, e eu queria que a banda viesse para cá, a gente perdeu a consciência, irmãos, de que quando nós abrimos, que a nossa vida, ela precisa ser uma vida de adoração. Eu obedeço a Ele porque eu tenho coração de filho. E nós vivemos uma época, irmãos, onde as pessoas dão o seu dízimo e sua oferta, e ajudam e socorrem, não porque amam ao Senhor, mas porque dele virá a recompensa. Sim, dele sempre, nunca ninguém venceu Deus no dar, mas a alegria do nosso Pai é quando ele olha para a gente, ele enxerga
que nós o amamos e é por isso que nós o obedecemos. Que nós viemos aqui e quanto mais você busca e serve a Deus, Deus cuida de você. E que quando as coisas dão errada na nossa vida, a gente continua dizendo: Senhor, eu não fiz para que as coisas dessem certo. Eu fiz porque eu amo fazer a tua vontade. Sabe, irmãos, como a gente precisa adorar a Deus. Eu pedi uma música que, por incrível que pareça, uma música tão linda, e saiu das paradas do sucesso no meio gospel. Sabe por que saiu das paradas do sucesso? Porque a gente gosta de minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. E agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. A gente gosta da unção do Bruce Lee, que se a porta não abrir, eu dou uma voadora nela, mas ela abre. Que se o mar não abrir, eu passo por cima, mas eu arrebento. Afinal de contas, olha tudo que eu faço para Ele. Eu poderia estar na minha casa dormindo hoje. Eu poderia estar na minha casa lá, ó, tomando meu chamate. Imagina nesse tempinho, chamate com bolacha de maisena e margarina. Eita Deus, maravilhosa! Mas sabe o que eu fiz, pastor? Eu olhei para minha cama e disse: cama, fica, que eu volto depois. Depois do almoço eu volto. Sabe, irmãos, lá no céu não é lugar de comerciantes da fé. Lá no céu é lugar de filhos que amam estar com o seu pai. Eu me lembro que meus filhos eram pequenos e a minha corretora era na Líbero Badaró. E eles eram piticos ainda. Um tinha 2 e o outro 4 anos. E eu, todas as vezes que eu passava lá no centro, eu pegava ali o metrô na Anhangabaú, e aí tem 10 mil pessoas ali vendendo chocolate. Aí eu levava todo dia, Celinha, eu passava lá, levava um dia, eu levava um choquito, outro dia eu levava um prestígio. Mas aí teve um dia, dona Creuza, que na correria eu esqueci de levar. E quando eu cheguei em casa, aquele olharzinho parecia passarinho assim com o biquinho. E aí eu percebi, porque todas as vezes que eu chegava, eles pulavam no meu colo: pai, a gente te ama, pai, a gente te ama. Ama. E aí depois de me cobrir de tanto amor, de tanto beijo, aí ele pegava e falava: pai, o que o senhor trouxe pra gente? Aí eu tirava e dava para eles. Mas com o passar do tempo eu percebi que eles amavam mais o que eu dava do que a minha presença, que cheguei em casa para estar com eles. Sabe, irmãos, muitos de nós, com o passar do tempo, Deus tem nos abençoado tanto, e quando Ele não faz algo que nós queríamos e tínhamos certeza que Ele ia fazer, a gente age como aquele irmão mais velho que quer controlar o que o pai faz. Como que ele matou um novilho, o mais novo também queria controlar. Disse: me dá toda a riqueza que me pertence, e eu vou gastar minha vida do jeito que eu quiser com o seu dinheiro. Porque a vida que você tem não é sua, é Deus que te deu. A inteligência que você tem não veio de você, foi Deus que te deu. Você só está estudando, você só está andando, você só está respirando por causa da riqueza do seu pai, que um dia dividiu a sua riqueza e deu uma parte dela para você. Esse é o filho mais novo. Vou tomar tudo que meu pai tem e vou viver a vida do jeito que eu quiser. Mas existe o outro que também quer controlar a riqueza, que não saiu, que não foi viver uma vida louca, mas ele diz para Deus o que Deus tem que fazer. Senhor, eu sou dizimista, como que eu estou doente? Eu sou dizimista e ofertante, eu vou para a tua igreja, como é que eu não entrei? Entrou um macumbeiro, entrou um feiticeiro, tinham 10 pessoas concorrendo, só eu era crente, o resto era tudo vida louca.
Eu tinha certeza que daqueles 10, eu seria o aprovado. Sabe o que é isso? É o coração do irmão mais velho, que quer controlar o que o pai faz. Coração de filho: eu faço porque agrada o meu pai. Se ele me der, ele é Deus. Se ele não me der, ele continua sendo o Deus da minha vida. Irmãos, Deus não está preocupado nos seus 90 anos aqui na terra. Deus está preocupado em seus 300 milhões de anos fora daqui. Como eu e você precisamos deixar: Senhor, tu vês aquilo que eu não vejo, sabes aquilo que eu não sei. Eu quero dizer: a minha vida pertence a ti. Me dá um coração cheio de temor para que eu viva a minha vida. Não é que a gente não faz as coisas, mas a gente faz com uma motivação diferente. Um faz para comprar a Deus, o outro faz para agradar a Deus. Você está entendendo? Os dois fazem a mesma coisa, só que um faz para comprar a Deus, o outro faz para agradar a Deus. O que te move? Deus tem prazer em nos dar lá o chocolate, o prestígio. Eu acredito, irmãos, que lá no céu, quando eu chegar lá no céu, vai ter um anjão assim, gigante, com uma barra de Hershey's ovo maltine na mão. Vai olhar para mim e falar: servo fiel, você vai comer esta barra para toda a eternidade e ela nunca vai acabar. Oh Senhor, obrigado. Outra coisa: antes de entrar na tua casa, na hora que você abrir a torneira, você bebeu muita água lá, lembra? Para não ter pedra na vesícula, nos rins, você bebeu muita água. Na torneira que não tem água, tem Coca-Cola celestial. Vai e bebe para toda a eternidade. E aquela Coca-Cola, irmãos, quem gosta de Coca-Cola sabe, aquela de garrafa, que quando você divide, quando você bebe gelada assim, sai até a lágrima. Os apaixonados por Coca-Cola sabem o que eu estou falando. Mas ó, deixa eu dizer uma coisa para você. O mais importante não é o que eu faço. O mais importante é por que eu faço. Alguns de nós, e com isso aqui eu vou encerrar, preste atenção, porque o que eu vou falar aqui é bombástico e importante. Alguns de nós aqui, o que mais nos separa de Deus são as nossas boas obras. Vou repetir. Alguns de nós aqui, o que mais nos separa de Deus são as nossas boas obras. Porque a gente se sente merecedor do céu e da salvação. E salvação a gente recebe por causa de graça. Eu não mereço, mas recebo, porque Ele me amou. O Pai veio até mim. Foi o Pai que me alcançou. Foi o Pai que me puxou para Ele e que me atraiu. Ele é Deus. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande pra gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar.
conte com a gente. A família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem. Até mais. Tchau, tchau.